Oi, gente, eu sou a Bruna Pereira, eu sou psicóloga, faço doutorado aqui no programa de pós-graduação em Psicologia, Cognição e Comportamento da UFMG. Primeiramente, né, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Como você já sabe, né, ao longo dessa série você assistirá a vídeos curtos, com conteúdos diversos sobre envelhecimento, conteúdos que costumam ser importantes, né, para profissionais de saúde como vocês, agentes comunitários, que acompanham tanto os idosos em seu dia a dia. No vídeo de hoje, você vai entender um pouco mais sobre etarismo. Você já ouviu falar alguma vez em etarismo ou idadismo? Antes de iniciar, né, eu gostaria de fazer outras duas perguntas. A primeira delas, né, é se você já viu alguém sendo tratado de forma diferente apenas por causa de sua idade? Você conhece, né, ou você já viu alguém dizer para outra pessoa que ela está muito velha para iniciar uma determinada atividade ou para ocupar um novo cargo no trabalho? Você já viu alguém dizer para outra pessoa, né, que ela está muito velha para iniciar um novo relacionamento ou que ela está muito velha para utilizar uma determinada roupa ou acessório? Bom, gente, esses são exemplos, né, de falas etaristas e elas devem ser evitadas, né? E o que que é esse etarismo? O etarismo nada mais é, né, do que um conjunto de preconceito, de estereótipos e de ações discriminatórias que são direcionadas, né, para as pessoas por causa de sua idade. No vídeo de hoje, então, vou tratar, né, desse tema do etarismo. Inicialmente, eu vou apresentar uma breve definição, do etarismo. Também vou abordar, né, quem são as pessoas que costumam ser vítimas, né, do etarismo. Outro ponto que vai ser discutido, né, é qual é o impacto desse preconceito, dessas ações discriminatórias por causa da idade, né, na saúde dos idosos. Também vou falar um pouco, né, sobre os locais onde o etarismo costuma se manifestar, onde o etarismo costuma se fazer presente. E, por fim, gente, eu vou falar um pouco sobre o etarismo que ocorre, né, nos ambientes de saúde e como você, profissional de saúde, agente comunitário, pode ajudar a combater e a reduzir o etarismo, né, nos ambientes de saúde. Vocês vão ver, né, ao longo desse vídeo, que muitas vezes o etarismo é praticado, né, por profissionais de saúde, muitas vezes de forma inconsciente, tá, gente? E aqui, durante esse vídeo, eu vou fornecer algumas orientações de como vocês podem auxiliar a reduzir o etarismo, no ambiente de trabalho de vocês. Inicialmente, né, eu gostaria de apresentar essa definição do etarismo. É uma definição que foi proposta e que é bastante aceita, né, pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. O etarismo, gente, ou idadismo, ou ageísmo, né, ele é tido como um conjunto de estereótipos, preconceitos e discriminação que são direcionadas às outras pessoas com base na sua idade. Então, em outras palavras, né, é como nós pensamos, como nos sentimos e como agimos, né, com outras pessoas com base na sua idade. E o etarismo, será quem ele afeta? Será que ele afeta apenas as pessoas com mais idade, as pessoas idosas? Não, gente, o preconceito, a discriminação relacionada à idade, ela pode ser direcionada às pessoas de todas as idades, tá? Então, ela pode ser direcionada, né, às pessoas muito jovens, como também pode ser direcionada às pessoas mais velhas. O preconceito e as ações discriminatórias com base na idade pode ocorrer em diferentes ambientes. Um desses ambientes, né, é o mercado de trabalho. Só para exemplificar, né, é muito comum que a gente, conheça ou veja ótimos profissionais com um excelente currículo, né, que são discriminados em vagas que muitas vezes são totalmente indicadas para o seu perfil, né, exclusivamente por conta da sua idade. E isso pode acontecer com pessoas muito jovens, né, que muitas vezes são considerados muito jovens para ocupar um determinado cargo. Isso pode acontecer também com pessoas mais idosas, que muitas vezes são consideradas, né, experientes demais para ocupar um determinado cargo. Se for um cargo, né, que envolve ali o uso constante de tecnologia,
Muitas vezes essas vagas elas costumam ser direcionadas às pessoas que são mais jovens, justamente porque acredita-se, né, que os candidatos idosos teriam dificuldade de aprender a utilizar mais a tecnologia no ambiente de trabalho e acaba sofrendo, né, esse tipo de ação discriminatória, muitas vezes sendo um profissional extremamente competente, tendo um currículo muito bom, tá, gente? No entanto, apesar de afetar, né, tanto pessoas jovens quanto pessoas mais idosas, essas ações etaristas, elas costumam ser muito mais prevalentes em pessoas mais idosas, tá, gente? Eu trouxe aqui, tá, um dado de um relatório da OMS, que também é bastante preocupante, tá? Que aponta que uma em cada duas pessoas no mundo, tá, gente, tem atitudes discriminatórias que pioram, né, a saúde física e mental dos idosos e que também reduzem a sua qualidade de vida. Esse dado, né, ele é muito alarmante justamente porque esse tipo de preconceito ainda é bastante velado. Muitas vezes o etarismo ele é praticado até de forma inconsciente, né? E vocês vão ver ao longo desse vídeo alguns exemplos de como o etarismo ele pode ser praticado ali de forma inconsciente, e todas essas atitudes impactam muito negativamente a saúde dos nossos idosos, tá? Como eu falei no slide anterior, né, as pessoas com mais idade, os idosos, eles costumam ser as principais vítimas de etarismo, tá? E eles costumam sofrer mais, né, com esses estereótipos negativos relacionados à sua idade, com preconceito e com ações discriminatórias, né, apenas por causa da sua idade. Para ilustrar, eu trouxe aqui, né, os dados de uma pesquisa recente que foi realizada, né, sobre o etarismo, que foi realizada com idosos americanos com idade entre 50 a 80 anos, tá, gente? Adultos idosos, né? Os resultados indicaram que 82% das pessoas experimentou uma ou mais formas de preconceito, né, relacionada à sua idade em seu dia a dia. Algumas dessas pessoas, gente, cerca de 65%, relataram, né, que foram expostos a mensagens com conteúdos preconceituosos relacionados à sua idade, né, na mídia, nas redes sociais também, ou em anúncios comerciais, tá? Outras pessoas, cerca de 45%, relataram que já experimentaram, né, já foram vítimas do etarismo nas suas relações interpessoais. Geralmente foram alvo, né, de piadas relacionadas à sua idade, que pode ter sido ali compartilhada e feita por amigos, por familiares, tá, gente? E cerca de 36% desses idosos demonstraram que possuem estereótipos extremamente negativos relacionados ao envelhecimento, e muitas vezes isso é conhecido como etarismo internalizado, que é quando a própria pessoa, né, apresenta ali estereótipos negativos sobre o envelhecimento, uma visão muito distorcida e geralmente, né, negativa sobre essa etapa da vida, sobre a sua idade, e muitas vezes a pessoa ela exibe, né, etarismo contra si próprio, tá? E qual é o impacto que o etarismo pode ter na saúde das pessoas, sobretudo na saúde dos idosos, gente? Bom, primeiro eu gostaria de apresentar, né, essa definição aqui de saúde que foi proposta pela OMS, né, que entende a saúde, né, como um estado pleno de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças, tá, gente? E o etarismo, essas atitudes discriminatórias com base na idade, causa sérios impactos em todas essas áreas de saúde. Então, o impacto físico, o bem-estar e a saúde mental dos idosos também, tá? Aqui eu trouxe um slide, né, para ilustrar um pouco para vocês do quanto que o etarismo, né, impacta a saúde em todas essas esferas, como ele impacta a saúde física, a saúde mental e o bem-estar social dos nossos idosos, tá, gente? Em relação à saúde física, né, o primeiro ponto de destaque é que o etarismo ele causa uma redução da longevidade, uma redução da expectativa de vida, tá, gente? Então, o preconceito e as ações discriminatórias com base na idade está associada à mortalidade mais precoce, tá? As pessoas que têm estereótipos negativos relacionados ao envelhecimento e à sua própria idade, elas tendem a ter uma expectativa de vida reduzida em relação àquelas outras pessoas que são mais otimistas e têm visões mais positivas sobre o envelhecimento.
Só para vocês terem uma noção, os estudos indicam, né, que as pessoas que não têm esse etarismo internalizado e apresentam estereótipos mais positivos sobre o envelhecimento, vivem em média cerca de 7 anos a mais do que as pessoas que têm essas visões e perspectivas, estereótipos, né, extremamente negativos do envelhecimento. O etarismo, gente, também está associado, né, ao maior número de doenças físicas, tá? Ele também aumenta os comportamentos de risco de saúde. Então, as pessoas que costumam ser vítimas, né, de preconceito e de ações discriminatórias por causa de sua idade, elas costumam deixar de tomar medicamentos importantes, deixar de fazer exames regulares, costumam fazer mais uso de bebidas alcoólicas. A taxa, né, de tabagismo também é maior entre essas pessoas. Outro ponto, gente, que merece destaque é que o etarismo também está associado, né, a um maior número nas taxas de infecções sexualmente transmissíveis, né, que são as ISTs, né, em idosos. Os idosos eles correm mais riscos de contraírem essas ISTs, justamente pela falta de informação e pela ausência de campanhas direcionadas, né, exclusivamente para o público idoso. Além disso, né, muitas vezes os idosos eles têm medo, né, de procurar um serviço de saúde para esclarecer dúvidas ou para tratar uma determinada IST por medo de sofrerem atitudes etaristas, né, em relação à sua sexualidade. O etarismo, gente, também está relacionado, né, ao uso inadequado de medicamentos, tá? O etarismo ele também promove uma série de prejuízos, né, na saúde mental dos idosos. E aqui eu gostaria de destacar, né, que muitos estudos indicam que esses estereótipos, o preconceito e a discriminação por idade influencia, né, nas condições psiquiátricas e está relacionada também ao aumento do número de casos de depressão em idosos, tá? Além disso, já foi constatado que os idosos que apresentam esse etarismo internalizado, com percepções mais negativas sobre o processo de envelhecimento, esses idosos eles apresentam uma perda cognitiva mais acelerada do que os idosos que apresentam uma perspectiva mais positiva sobre o processo de envelhecimento. O etarismo, gente, ele também promove impactos, né, nessa outra esfera que é importante para a saúde, que é o bem-estar social, tá, gente? E por que que isso acontece? Por vários motivos, né? O primeiro motivo é que o etarismo ele pode gerar na pessoa a sensação de ser indesejada, de não ser muito querida, de ser evitada, né? Isso pode aumentar o isolamento, a reclusão social daquele idoso. Outro ponto, né, importante é que os idosos eles podem ter esses estereótipos etaristas, podem acreditar, por exemplo, que é comum os idosos se isolarem, que isso faz parte do processo do envelhecimento, que eles tenham pouca participação social e assim passar a se isolar, a se excluir, né, da sociedade. Além disso, gente, há um conjunto de leis, de normas que são consideradas etaristas, que fazem parte da nossa sociedade, né? Como, por exemplo, a aposentadoria obrigatória, né? Ou a ausência de transportes, ou às vezes calçadas que têm rachaduras ou que são desniveladas. Tudo isso pode se configurar como barreiras, né? Que podem impedir ou reduzir a participação social daquele idoso, né? Nas atividades sociais. Outro aspecto, né, gente, bastante importante para adultos e idosos, né, que é a sexualidade, ela pode ser altamente impactada pelo etarismo, tá? Apesar de haver esse reconhecimento de que a sexualidade é um domínio extremamente importante para as pessoas idosas, ainda há muitas representações, né, que são consideradas etaristas relacionadas, né, à atividade sexual entre as pessoas mais idosas. É, Inclusive, né, eu gostaria de destacar aqui que muitos profissionais de saúde, né, não são treinados de forma correta para abordar a saúde sexual dos pacientes idosos e até mesmo evitam e se sentem desconfortáveis em abordar esse tipo de tema com seus pacientes, tá? E muitas vezes também, gente, os idosos eles podem ter estereótipos negativos, né, sobre o envelhecimento, e isso acaba impedindo que ele expresse, né, de forma confortável e mais livre sobre a sua própria sexualidade. Além disso, gente, o etarismo, ele parece que está associado, tá, a um aumento do número de casos de violência, de abusos contra pessoas idosas, né, em várias esferas, como, por exemplo, o abuso psicológico, abusos financeiros, negligência e abuso físico também, tá?
Então, gente, como vocês puderam ver nesse slide, né, o etarismo ele está associado a diversos desfechos de saúde, né, impacta bastante tanto a saúde física como a saúde mental e o bem-estar social dos idosos, tá? E é muito preocupante justamente porque esse preconceito e essas ações discriminatórias relacionadas à idade ainda é muito velado, ainda é muito pouco discutido, né? Há pouca conscientização da população sobre esse problema e do real impacto desse problema, né? Desse tipo de preconceito e ação discriminatória na saúde dos idosos. E onde que o etarismo, né, se manifesta? Onde ele se faz presente, né, gente? Como eu já mencionei, o etarismo ele pode se manifestar em diferentes lugares, né, e através de diferentes formas também. Há, por exemplo, gente, o etarismo institucional, né? E aí, o que seria esse etarismo institucional? Seriam as leis, as regras, as normas sociais também, né? Políticas e práticas de instituições que restringem, né, muitas vezes de forma injusta as oportunidades e prejudicam as pessoas com base na sua idade, tá? E aqui, né, um exemplo de etarismo institucional que foi observado nos ambientes de saúde, principalmente durante, né, a Covid-19, que está relacionada ali à assistência médica, né, com base na idade, onde alguns hospitais, né, fizeram durante a pandemia, que seria priorizar o tratamento de pessoas mais jovens, né, antes das pessoas mais velhas, como se a vida das pessoas mais jovens fossem mais importantes, tá, gente? Há também o etarismo interpessoal, e aqui, gente, é aquele preconceito e atitudes discriminatórias que são vivenciadas, né, através das interações sociais entre duas ou mais pessoas. E aqui, como exemplo, né, só para ficar mais claro, seriam as piadas relacionadas à idade, o tom infantilizado, né, ou um vocabulário muito simples que uma pessoa pode adotar ao interagir com outras pessoas idosas, tá? E há também o etarismo contra si próprio e etarismo internalizado, né, que é o etarismo internalizado, que é quando a pessoa, né, desde quando nasce, ela vai ali criando estereótipos associados ao envelhecimento, e muitas vezes esses estereótipos são equivocados e são extremamente negativos. E com isso a pessoa pode exibir comportamentos etaristas, pode se isolar mais socialmente, pode acreditar, né, que o isolamento social, por exemplo, é uma parte, né, do processo normal de envelhecimento. É, então, é basicamente dessa forma que o etarismo se manifesta, tá? Agora, falando um pouco, né, do etarismo que ocorre nos ambientes de cuidado de saúde. Como eu falei, gente, o etarismo ele está bem inserido, ainda que de forma velada, né, em vários lugares, inclusive, né, nos serviços de saúde. Muitas vezes, gente, o preconceito por idade ele pode estar extremamente enraizado, né, no conjunto de procedimentos e práticas rotineiras, né, de alguns profissionais de saúde. E por que isso acontece? Né? A gente pode dizer que isso acontece por vários motivos. Muitas vezes, o próprio profissional de saúde ele tem perspectivas excessivamente negativas sobre o processo de envelhecimento, e, logicamente, isso pode afetar a sua prática, tá? É, Outro ponto é que esses profissionais eles podem ter opiniões preconcebidas, né, de idosos, e nem sempre essas opiniões e perspectivas são tão precisas. Alguns profissionais de saúde, né, podem generalizar esses estereótipos e entender que todos os idosos são frágeis, dependentes, apresentam um comprometimento cognitivo, tá, gente? São estigmas que não correspondem à realidade de todos os idosos. Além disso, gente, na grade curricular de muitos cursos de saúde, às vezes há pouco conteúdo, né, relacionado à geriatria. E muitas vezes o profissional pode ter dificuldade, né, de lidar com as demandas de pacientes idosos, justamente por conta dessa lacuna que acontece na grade curricular de muitos cursos da área de saúde e outros tipos de formação também, tá? Eu separei aqui para exemplificar alguns exemplos, né, de ações etaristas que podem ocorrer, né, que podem ser praticadas por profissionais da área da saúde. O primeiro ponto, gente, a primeira ação, né, que é considerada essa etarista, seria a prestação de cuidados incorretos, né? Muitos médicos e outros profissionais de saúde podem confundir, né, algumas condições médicas como características normais do processo de envelhecimento e, assim, eles podem deixar de tratar, né,
patologias que podem ser tratáveis, né? Muitas vezes eles podem achar normal, por exemplo, que o idoso se isole durante o processo de envelhecimento, sendo que ele já pode estar apresentando ali uma depressão, que muitas vezes sequer é diagnosticada e tampouco tratada, tá, gente? Os médicos também podem ignorar queixas ali relacionadas à dor crônica, memória fraca, problemas de equilíbrio, tá? E tratar essas condições como características que são normais do processo do envelhecimento. E não é. Então, muitas vezes, essas condições, essas características não são diagnosticadas e são subtratadas também. Outra ação que é considerada etariça, né, seria ter pensamentos, sentimentos e comportamentos etaristas implícitos, inconscientes, né, em relação aos pacientes idosos, aplicar estereótipos negativos aos idosos, fazer suposições gerais sobre o indivíduo devido à sua idade, né, independente do seu estado de saúde. E outra questão importante, gente, é que os idosos, né, eles são frequentemente excluídos de estudos que testam, né, a eficácia ali de medicamentos, de tratamentos ou de terapias. E essa é uma questão bastante relevante, tá, gente? Justamente porque os cuidados, né, que nós profissionais de saúde prestamos, né, aos idosos, eles devem ser baseados em evidências. E muitos idosos, por exemplo, eles fazem uso, né, às vezes até de mais de um tipo de medicamento, e muitas vezes não há dados, né, sobre os efeitos colaterais e adversos que aquele medicamento pode causar, especificamente em idosos, né, que costumam ser excluídos desse tipo de pesquisa. Além disso, gente, os profissionais de saúde precisam se atentar, né, na sua prática, para não ter outras posturas, né, preconceituosas ou não ter outras condutas discriminatórias com idosos, né, principalmente porque essas práticas, né, como eu já falei, elas podem ser inconscientes, né, com base nas próprias percepções negativas que o profissional tem sobre o envelhecimento. E com isso ele pode ser, por exemplo, menos paciente com os idosos, ser menos engajado no atendimento, tá, gente? Outra prática, né, que é considerada etariça, é ser menos atento ou responsivo, né, às questões e queixas que são apresentadas pelo paciente, e muitas vezes tratar algumas queixas como condições normais do envelhecimento e deixar de tratar, né, patologias que são consideradas tratáveis. Ele também pode ser mais interessado pelas queixas que são apresentadas pelo acompanhante, tá, gente? Outra ação bastante etarice, que costuma ser muito constrangedora para os idosos, é quando, né, o profissional de saúde ignora totalmente o idoso e interage apenas com o acompanhante dele ali em uma determinada consulta, tá, gente? Uma determinada interação. Outra ação considerada etariça por parte dos profissionais de saúde é não incluir os pacientes idosos, né, nas decisões médicas, adotar uma linguagem infantilizada por achar que aquele paciente não vai entender, ou então falar muito alto, às vezes o paciente sequer apresenta, né, algum comprometimento auditivo, e o profissional está ali falando muito alto, ou falar muito devagar, ou usar uma linguagem, né, extremamente simples e evitar termos médicos por achar que aquele paciente não vai ter a capacidade de compreender. Assumir que um paciente tenha um comprometimento cognitivo e, por essa razão, né, não explicar os detalhes de uma doença, né, para achar que ele não compreenderia. Todas essas condutas, gente, etaristas por parte dos profissionais de saúde, elas podem impactar, né, a saúde dos idosos e pode influenciar também nos futuros comportamentos desses idosos aos serviços de saúde, né, aos cuidados de saúde. Por conta dessas experiências desagradáveis que podem ser vivenciadas pelos idosos, o paciente pode simplesmente ficar mais resistente de buscar ajuda nos serviços de saúde quando precisar, tá? Então, gente, essas experiências negativas, elas podem reforçar e aumentar, né, os estereótipos negativos que os próprios idosos já têm acerca da sua idade e acerca do seu processo de envelhecimento, né? Que é aquele etarismo que eu falei, que ele é voltado para si próprio. Então, o idoso, ele também pode exibir, né, atitudes etaristas e pode simplesmente deixar de buscar por cuidados de saúde. Assim, eles podem ser mais propensos, né, a serem subdiagnosticados e subtratados, justamente por essa resistência, né, em buscar ajuda e compartilhar suas queixas, né, com os profissionais de saúde. Eles podem ser menos propensos também, gente, a adotar comportamentos preventivos, como, por exemplo, né,
realizar exames regulares, ter uma alimentação ali equilibrada e saudável, praticar exercícios físicos, tá? E aqui, gente, uma orientação para vocês, né, que são agentes, que são profissionais de saúde, que estão ali sempre em contato, né, com os idosos, que muitas vezes funcionam como uma ponte entre eles e os serviços de saúde, sobre a importância de tentar identificar essas atitudes etaristas no próprio idoso, né, esses estereótipos negativos que eles mesmos podem apresentar em relação ao seu processo de envelhecimento, tá? É muito importante que vocês possam ouvi-los, explorar suas queixas, incentivar também que eles adotem hábitos mais saudáveis, tá? Que eles realizem exames regulares, que vocês possam tentar orientá-los ali sobre a importância também da manutenção de uma alimentação saudável, da prática regular de atividade física, tá? E como vocês e outros profissionais de saúde, né, podem ajudar a combater o etarismo no ambiente de trabalho, nos ambientes de saúde. Bom, gente, é muito importante, né? Primeiro que vocês trabalhem ativamente para reconstruir, né, atitudes e percepções etaristas em pacientes idosos. Lembre-se sempre que o envelhecimento, né, é um processo heterogêneo e varia de uma pessoa para outra. E por isso, né, que as generalizações e os estereótipos negativos, eles devem ser evitados. É importante também adotar, né, uma abordagem de tratamento individualizada e centralizada em cada pessoa. Outra forma, né, de reduzir o etarismo é educando os nossos pacientes idosos sobre a importância de adotar hábitos preventivos. Vocês, agentes mesmo, são profissionais de saúde que conseguem estabelecer esse elo de confiança, né, com as pessoas que vocês acompanham, e pode utilizar, né, da sua prática para tentar educar e reforçar com seus pacientes, né, a importância de adotar esses hábitos preventivos de saúde, tá? É importante também tentar refletir e identificar atitudes e práticas etaristas nas nossas próprias condutas. Como eu falei, gente, muitas vezes o etarismo está tão enraizado que muitas vezes a gente nem pode ter consciência que a gente já praticou, que a gente costuma, né, ter estereótipos muito negativos e equivocados sobre o envelhecimento que pode interferir na nossa prática. Então, às vezes é importante refletir e tentar identificar também atitudes e práticas que são etaristas, tá? Na nossa própria rotina e prática. Por isso, né, é sempre importante questionar os estereótipos equivocados que a gente tem sobre essa faixa etária, sobre essa etapa da vida, e reconhecer constantemente, né, a necessidade de eliminar o preconceito de idade da nossa rotina, da nossa prática e do nosso contato com os idosos. Outras orientações, né, que podem ajudar a combater o etarismo, se concentrar em apoiar, né, o bem-estar da pessoa idosa como um todo e não apenas tratar a doença, perguntar aos pacientes idosos, né, sobre sua meta de saúde, bem-estar e os incentivar, né, também a criar um plano para atingir essas metas, ajudar os pacientes idosos, né, a considerar e estabelecer as suas prioridades. Outro ponto importante que vocês podem realizar no dia a dia para auxiliar a combater o etarismo é incentivar os pacientes idosos a serem mais solidários consigo mesmo, incentivar os pacientes a compartilhar suas queixas de saúde, né? E aproveitar os ambientes de saúde e serem claros em relação às suas queixas. Incentivar também os idosos a questionar crenças e estereótipos negativos que eles têm acerca de sua idade, do seu processo de envelhecimento, e que muitas vezes são equivocados e muito negativos também, tá, gente? Que pode fazer com que ele se exclua, que ele opte por não frequentar os ambientes de saúde, tá? E aqui, gente, eu separei algumas questões, né, para a gente finalizar, que eu gostaria que vocês refletissem, tá? Primeiro ponto é se você já presenciou alguém sendo tratado de forma diferente por causa da idade nos ambientes de saúde que vocês trabalham. Quais são as percepções, né, positivas que vocês têm sobre o processo de envelhecimento e as negativas? Será que vocês têm percepções mais negativas do que positivas? Lembre-se, né, que essas percepções elas podem influenciar, tá, na prática de vocês e que é importante sempre estar questionando as percepções e os estereótipos que nós mesmos temos acerca do processo de envelhecimento, tá?
Outra questão que eu gostaria que vocês refletissem, né, na prática de vocês, é se vocês já observaram se os idosos que vocês acompanham apresentam perspectivas excessivamente negativas sobre o envelhecimento, sobre a sua idade, se esses idosos que vocês acompanham, né, possuem atitudes etaristas, né, voltadas para si próprios, e reforçando mais uma vez, né, que para combater o etarismo nos ambientes de saúde, é muito importante que vocês tentem incentivar, né, os idosos a adotar hábitos preventivos, a fazer exames regularmente, manter uma alimentação saudável, praticar exercícios físicos, né? Muitas vezes o idoso que já sofreu etarismo ou que possui esse etarismo direcionado, né? Eles deixam de procurar os serviços de saúde, então é importante que vocês, que são profissionais ali, que acompanham tanto eles no dia a dia, que geralmente costumam ter uma ótima relação, que vocês incentivem esses idosos a adotar, continuar adotando esses hábitos saudáveis e preventivos, tá, gente? Bom, era isso. Chegamos ao fim de mais um vídeo, né, da nossa série Envelhecimento em Foco. Espero que vocês tenham gostado, né, do conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um vídeo da nossa série Envelhecimento em Foco. Mais uma vez, eu agradeço imensamente, tá? A participação, o envolvimento de vocês com o projeto. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.